Uma das coisas que eu gostaria de falar hoje é chamar a atenção para todas as notícias que estão rodando aí na mídia e que tem pessoas me procurando, perguntando, estão ficando com medo, né? Porque esse é o objetivo da mídia tendenciosa, é colocar medo, porque o medo baixa a vibração da população. E o que a gente menos quer neste momento é baixar a vibração, né? Nem que para isso desliguem as suas televisões. Mas, assim, às vezes a notícia vem até aqui no YouTube mesmo, você vendo um vídeo legal, de repente rola aquela notícia, assim, não tem como você tapar os olhos. Até porque nem é bom. A gente precisa saber o que está acontecendo ao nosso redor, só que a gente precisa ter sabedoria para lidar com tudo isso. Porque uma das coisas que a gente precisa prestar atenção nesses últimos tempos é que a informação está aberta para todo mundo. Só que a gente precisa saber filtrar as informações. É aí que está, né? A gente passou vários séculos nas trevas, sem informação, né? Sendo submisso. Agora a gente está num momento de pura luz. Luz no sentido de quê? Muita informação chegando até nós. Só que essas informações, elas podem ser utilizadas na dualidade, que a gente ainda está na dualidade. Pode ser usada para a luz ou para as sombras. Eu não sei se vocês assistiram o vídeo que eu postei anteriormente, que eu falo dos ciclos. Que tudo, o universo é muito matemático mesmo. Quem me acompanha aí no grupo de estudos, a gente já vem trabalhando esse tema já há um tempinho. Que a gente vem falando que o universo é matemático, que tudo é muito cíclico. E no vídeo passado eu falei, tudo é muito cíclico, porém é em espiral. A espiral é assim, ó. Ela roda, mas vai para cima. Não é um círculo que você fica correndo atrás do rabo, né? Fica girando naquela mesma coisa. Não, você vai girando, mas a tendência é ir elevando. E é isso que eu quero que vocês entendam hoje aqui. Nós estamos passando por esse momento de transição. Já tiveram outros momentos de transição onde outra turminha conseguiu passar de ano, assim dizendo, né? Conseguiu ser aprovado e já seguiu o seu rumo da evolução. E nós estamos passando por esse momento agora. Eu sempre trago o exemplo da escola, né? Onde alguns conseguem alcançar aquele conhecimento, outros mais ou menos, outros nem se esforçam e por aí vai, né? Mas o momento atual está para isso, para a gente mudar o padrão vibracional para acompanhar a transição do planeta. E quem conhece o Hélio Couto, também tem um vídeo dele, que eu vou botar aqui o nome do vídeo para vocês. É Quem Tem Olhos para Ver, que Veja. E ele fala também desse movimento cíclico, né? Ele diz que todos os padrões das galáxias, dos planetas, do universo inteiro, tudo é através de ciclos, né? Ciclos maiores, ciclos menores. E eu venho falando isso através da astrologia, né? E o Hélio Couto veio trazendo esse conceito também. Eu encontrei esse vídeo hoje, esse vídeo que ele está falando sobre esses ciclos. E encaixou perfeitamente no vídeo que eu postei anteriormente, que eu falo desses ciclos, grandes ciclos, pequenos ciclos, de planetas que regem certos ciclos e da influências que eles emanam, né? Tudo que está em cima é como que está embaixo. E essa influência, ela realmente chega até nós. Só que é como eu disse, como a gente está no mundo de dualidade ainda, essa influência, ela vem tanto para o lado luz, quanto para o lado sombra, né? Então, eu até citei o exemplo de Saturno, que é a regência atual que nós estamos passando. E não é à toa que Saturno está regendo exatamente agora na transição planetária. Por quê? É Saturno que vem, é como se fosse aquele paizão, para ver se a gente aprendeu as lições. Ele vem ali passar limpo as pendências que faltam de aprendizados, e aí ó, vai dando um arroxo na gente. E esse ano de 2024 é dupla regência de Saturno. E tem tudo a ver com esses ciclos aqui que acontecem.
E assim, a gente sabendo ou não, o ciclo vai acontecer. E qual a diferença da gente saber dos ciclos? Porque a gente passa de maneira mais tranquila, a gente já sabe o que está acontecendo. Vocês percebam uma coisa, porque tudo a gente leva muito para o lado místico, né? Inclusive as profecias. Nostradamus, por exemplo, ele era um astrólogo fantástico. A maior parte das profecias dele foi baseada na astrologia. Claro que ele tinha as visões, tem pessoas que têm outras mediunidade e tudo mais, mas ele também era astrólogo. E a gente pode fazer previsões de acordo com esses ciclos. Né? Então a gente está passando um períodozinho aí agora de mudanças. Quem assistiu o vídeo anterior, que está lá disponível para o público, pode ver esse período de 36 anos, que comparado lá na época da Revolução Francesa, onde assim, tudo mudou a partir daquela época, foi uma mudança muito radical. Só que a diferença que eu venho trazendo aqui é o seguinte: naquela época, o conhecimento estava voltando à tona. Lembra que eu contei tudo sobre iluminismo? Por isso que é bom a gente saber de história, gente. Não é à toa que eu estou postando vídeos aí no canal contando a história, para a pessoa lembrar o que aconteceu, porque se você não sabe da história, você não vai saber o que vai acontecer, o que vai ter à sua frente. Né? Então, a gente pode fazer previsões. Então, lá naquela época da Revolução Francesa, estava começando essa iluminação, através de vários movimentos, resgatando conhecimentos da época Atlante. Quem acompanha todos os meus vídeos não vai ficar boiando aqui nesse, não. Como aqui tem o grupo de membros, os membros aqui estão por dentro de tudo que eu estou falando. Então lá, ó, quando a Atlântida foi submersa pelas águas, quando a Atlântida sumiu, né? E vocês já sabem por quê, que tudo isso eu já contei em vídeos anteriores. Alguns dos sacerdotes e pessoas mais idôneas, né? Pegaram todo aquele conhecimento, que eles tinham muito conhecimento, muita tecnologia. Só que alguns, naquela época era a maioria do povo utilizou aquele conhecimento de forma incorreta, utilizou para o lado sombra. Né? E o que a gente está tentando fazer agora? Pegar esses conhecimentos que são magníficos e utilizar para o lado da luz. É isso que a gente precisa fazer agora. Só que lá naquela época, onde houve a Revolução Francesa, era tudo muita novidade, né? Então eles ficaram meio perdidos com aquelas informações, embora aconteceram muitas mudanças que foram benéficas, né? Que tiraram as pessoas da submissão, né? Daquela submissão à igreja que dominava todo mundo, a monarquia, aquela coisa toda. Então foi um movimento que tirou as pessoas da escravidão. Só que a gente continua ainda numa escravidão, embora diferente, mas estamos ainda. E aí, qual o salto de consciência que a gente deve ter agora? É utilizar o conhecimento que foi preservado, que a gente chama os conhecimentos herméticos, utilizar para o lado luz. Então, se a gente quer realmente passar para essa 5D, que é como chama, a gente coloca uns rótulozinhos para a pessoa entender que transição é essa. Essa transição, gente, é uma mudança de frequência, igual às estações de rádio. Para você sintonizar uma rádio, exemplo, Antena 1, não sei nem se ainda existe essa rádio, mas ela tem ali uma sintonia perfeita. Se você coloca alguns hertz a menos ou a mais, fica uma chiada, né? Você não consegue ouvir a música ou a reportagem perfeitamente se você não estiver exatamente naquela frequência, não é isso? Dá um chiado, você não consegue se sintonizar. É a mesma coisa quando a gente eleva o nosso padrão vibracional para ir para uma dimensão mais elevada. A gente precisa estar em sintonia, porque senão a gente não consegue, né? Então, é esse padrão vibracional que a gente precisa alcançar. E aí, para vocês observarem assim, a mudança de consciência, de como a coisa está evoluindo aos poucos, mas está. Lá atrás, no período da Revolução Francesa, como foi feito toda essa mudança? Através de guerras, armas, né? Foi uma coisa muito violenta, né? Qual a tendência, pelo menos, que deveria ser agora?
uma revolução, mas não com armas, não com guerras, não com violência, mas de despertar da consciência. É um outro tipo de revolução, é um acordar para a diversidade, para a aceitação do outro, para termos mais amor. Então, já é uma revolução das ideias, já não é mais uma guerra física. Percebam isso. Cresceu um pouquinho, mas cresceu. Embora ainda essa mudança ideológica ainda esteja um pouco agressiva, que às vezes é assim, né? Mas a gente precisa ainda melhorar isso. A gente precisa expandir a consciência para ter compreensão. Não precisa de agressão para haver mudanças, né? Mas geralmente as mudanças de paradigmas que aconteciam, né, lá para trás, eram mudanças bem radicais, eram mudanças bem violentas, mas mudava alguma coisa. A gente já saiu da submissão, saímos da pura escuridão, da escravidão, toda aquela fase bem treva já passou. Né? O que a gente estava fazendo com o planeta? Todo esse materialismo que estava acontecendo. Né? A gente saiu lá da fé cega e a gente foi para um outro lado muito radical. Né? A gente saiu da submissão para quê? Para a dominação total. Né? O massacre, escravizando as pessoas no trabalho e tudo mais. Foi a burguesia, na época, que lutou pela liberdade, acabou oprimindo também todo mundo. Através do trabalho assalariado muito radical, onde exigia muitas horas de trabalho, onde a pessoa não tinha tempo nem de viver. A pessoa só trabalhava. Não tinha diversão, não tinha como cuidar da família, não tinha como cuidar de si mesmo. A pessoa se matava de trabalhar. E aí teve que vir algo externo para sacudir o povo para ver o que vocês estão fazendo da vida de vocês. A gente precisava acordar para rever. Poxa, eu nem vejo mais o sol nascer, eu não consigo curtir, respirar um ar puro, eu não tenho tempo para estudar. Né? Lá atrás era uma escravidão muito pior, né? Onde você não podia nem pensar diferente da classe dominante, que era a igreja. Se você pensasse diferente, queima. Né? Hoje em dia, não somos queimados na fogueira, mas somos queimados de uma outra forma, através da exclusão. Né? Então, é uma exclusão ideológica, porque estamos ainda no meio, a gente está embaralhado aqui no meio das energias. Enquanto não houver realmente essa passagem da era total para a quinta dimensão, a gente vai estar misturado aqui, terceiro, quarto, quinto, tudo numa salada só. E aí a gente recebe influências negativas. E aí a gente precisa treinar a nossa mente a não se deixar levar pela negatividade. Tem um vídeo aí no canal, acho que são 3 ou 4. O título dele é Metacognição. São exercícios baseados na neurociência, na espiritualidade, tudo para a gente conseguir alinhar os nossos chakras, alinhar os nossos pensamentos e sentimentos para não deixar a nossa vibração baixar. Então, para quem quiser ver esses exercícios para auxiliar, porque a gente está passando um momento bem difícil, gente. Eu não sei como vocês estão sentindo aí, onde vocês estão morando. Mas isso tá aí na psicosfera, está muito pesado. E de vez em quando a gente sente esse baque, porque a gente está no meio disso tudo, né? Nesse caldeirão de energia aí. Então a gente precisa ter esse autocuidado. Né? No momento agora, a gente não está tendo nem condições de cuidar do outro. A gente está tendo tanto trabalho para cuidar de nós mesmos, né? Que a coisa ficou intensa agora. É como se a gente estivesse no olho do furacão. Então, a gente precisa ter essa disciplina. Assim como a gente levanta todos os dias, vai ao banheiro, escova o dente, a gente se alimenta, toma banho, não tem tudo isso? A gente tem que colocar na nossa rotina também o autocuidado com o nosso cérebro, com nossos pensamentos. A gente precisa ir para esse campo mais elevado, de vigiar os nossos pensamentos, cancelar a negatividade, usar mais a respiração. A gente precisa muito utilizar o elemento ar, que eu já falei também num vídeo aí, porque a gente precisa alcançar o éter. O éter é essa parte mais superior,
onde a gente alcança o contato com o nosso eu divino, o nosso eu superior, que vai nos orientando. É aí quando a gente se torna mestre de nós mesmos.